Cristiano Menezes, 33 anos, é biólogo da Embrapa também, que é a Associação, é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Casado, tem filho? Não, ainda não. Ainda não, vai ter. Se Deus E o que quiser. te fez te interessar tanto assim? Porque ontem ele esteve aqui para trazer, ontem à tarde, e aí eu já fiquei aqui muito curiosa. Já deu uma aula de abelhas. Já deu uma aula de abelhas aqui e é muito interessante a socialização, né? O jeito que elas vivem, como constroem as suas casas e tal. Você trouxe 4 colônias, né? E você se apaixonou pelas abelhas por alguma razão? Bom, em Uberlândia, onde eu estudava, tinha um pesquisador muito importante, o Dr. Kerr, e eu tinha interesse de trabalhar junto com ele. E aí, a partir dele, que eu conheci as abelhas e aí me apaixonei. O meu sonho era sempre, na biologia, desenvolver produtos e negócios inovadores com base em conhecimento de biologia. Então, quando eu conheci as abelhas brasileiras sem ferrão, falei, isso daqui tem uma potencialidade enorme, né? Muitos produtos interessantes. A gente falou que aqui no Brasil tem cerca de 300 mil espécies de abelhas, é isso? São 300 espécies de abelhas sem ferrão. 300 só? Isso, de abelhas sem ferrão. Ah, sem ferrão. E O no total, a estimativa é que tem entre 2 e 3 mil espécies, mas pelo menos 1.600 descritas, que a gente já conhece. Tá, e dessas 1.500, dessas 2.300 não tem ferrão. 300 não tem ferrão. E como é que a pessoa que vê, de repente, é leiga ainda no assunto, e vê na casa dela, numa árvore perto, num parque, um enxame de abelhas ou uma casa de abelhas, pode saber se tem ferrão ou não tem ferrão? Isso é muito importante. Tem que tomar cuidado porque elas são muito parecidas entre si. Tem abelhas com ferrão que são extremamente parecidas com as abelhas sem ferrão. Então, evite pegar, evite perturbar, porque elas podem ferroar mesmo. Agora, por que as que de ferrão chamam africanizadas? O que tem a África a ver com isso? Bom, essas abelhas foram introduzidas no Brasil. A gente não tinha a Apis mellifera, que é o nome dessa abelha africanizada, no Brasil. É uma mistura de raças europeias, que foram introduzidas por volta de 1800, e depois foram introduzidas as abelhas africanas. E aí elas se misturaram, por isso que a gente chama de abelhas africanizadas. Todas as africanizadas têm ferrão? Todas têm ferrão. E as que não são africanizadas? As que não, as europeias, elas também têm ferrão, diferente? mas elas são mais mansas. Algumas pessoas chamam de italianas. É o nome Tutte popular. buona gente. Agora, você me trouxe aqui 4 colônias, né? Qual a distinção? Cada uma delas constrói a sua colônia de uma forma, é isso? Isso, tem diferença de comportamento, de tamanho, de arquitetura de ninho, população da colmeia. Então, tem abelhas sem ferrão que tem uma população pequena. Essa daqui, por exemplo, a lambiolhos... Como é que eu vou mostrar essa lambiolhos aqui, ó? Vem cá. Olha que... Posso virar assim? Pode, fica à vontade. Posso? Olha, gente. Olha que bonitinho. Olha, ela tem uma organização que significa o quê? O que é aqui, o que é aqui, o que é aqui? Essas bolinhas aqui são a Essas parte aqui da de cima? cria, onde elas vão produzir novas abelhas. Então, cada bolinha dessa, a rainha bota um ovo, vai nascer uma larvinha e essa larva vai desenvolver em uma nova abelha. Ah, cada bolinha dessa é uma larva que está chegando. Isso, e na imagem dá para ver os olhinhos das pulpas que vão nascer daqui a pouco. Ali dentro, olha lá. Não Esses é? pretinhos dentro de cada bolinha dessa são os olhos da pulpa. Ah, entendi. E elas, como elas só duram em média 40 dias, há que se ter muita larva nascendo todo dia, que essa rainha bota muito. Exatamente. Todo dia nasce a abelha e morre a abelha. Então ela tem que estar constantemente botando ovos. O que faz com quem morre aqui? Vai para onde? Vai para o lixo. E essa daqui, Que inclusive, lixo? dá Da para onde? mostrar o lixo. Onde é? Elas são tão organizadas, essa imagem que vocês estão vendo aí, é justamente do lixo delas. Então, É o cemitério. toda abelha que morre é jogada ali, todo o resto de que eles fazem com esse fezes. lixo? Depois elas ressecam ele e jogam para fora da colmeia. Então, geralmente é a elas limpam. atividade que elas fazem no final da tarde, jogam o lixo todo para fora. Agora, maneiro. aqui eu tenho uma coisinha preta aqui. O que é isso aqui? Ali é a entrada da colmeia. Então tem um túnel ali dentro, onde fica cheio de guardas que não deixam ninguém entrar. Então as abelhas sem ferrão, elas precisaram de desenvolver novas estratégias de defesa. Uma delas é essa, tá vendo? Tem um túnel aí na entrada e fica cheio de guarda ali aqui, dentro. gente, ó, esse túnel aqui, ó, que sai daqui e vai pra lá, tá vendo? Tá lá.
É um túnel mesmo. Isso. E tem guarda dentro do túnel. Guarda dentro do túnel, dezenas de guardas. Então, qualquer outro inimigo, formigas, outras abelhas que tentarem entrar, elas vão brigar ferozmente. E onde está a danada da rainha? A rainha geralmente fica próximo da cria, que é nessas bolinhas aqui. E como é que você sabe qual é a rainha aqui? Ela é mais gordinha, ó, a gente consegue ver, eu vou apontar com o laser. Não acredito que você achou a rainha. Tá vendo aquela gordinha ali? Essa gordinha? É, dá pra ver que ela é diferente porque ela tem a bunda grande. Ah, ela é maior que as outras. É maior. Ah, e ela é a dona do pedaço. Ela é a dona do pedaço. Rapaz, e os meninos que copulam com ela morrem, não é? Exatamente. Como assim? Os meninos vão lá, vão fazer neném lá e ó, acabou, morreu. E no caso das abelhas sem ferrão, é só um menino. Ela é bastante fiel a um macho só. Ah, um macho só. É. Olha que chique. Que fofa. E olha essa como é diferente, gente. Se você pensar que é tudo igual, olha essa aqui. Essa aqui qual é? Essa é a mirim preguiça. Quer dizer, aquela era o lambi-lambi, essa é mirim. Por que chama preguiça, coitada? Trabalha tanto. Porque ela começa a trabalhar só depois das 10 da manhã. Não, mentira! É verdade? É verdade. É, de manhã elas dormem? Elas ficam com a entradinha fechada e começam a trabalhar só mais tarde. Trabalha até que horas? Aí elas vão até o fim do dia, 6 horas da tarde que elas param. Enquanto tem sol e luz, elas estão trabalhando. Mas elas acordam mais tarde que as outras. Tem gente que é assim também, né? Que só funciona depois das 10. Agora, a organização como é aqui nessa colônia? Bom, aqui é mais ou menos a mesma estrutura. A gente tem a parte da cria, que nessa espécie não é organizado em cacho como na outra. É um favo mais ou menos organizado, né? Aqui a gente tem o própolis, que elas fecham, né? Dá pra ver esse pretinho. Esse pretinho em volta. Na colônia. Né? E aqui, os nenéns onde estão? Essa é a parte dos nenéns, a parte da cria que a gente fala. Ah, essas bolinhas também. E aqui dá pra ver uma coisa muito interessante. E o mel onde é? O mel tá aqui no cantinho de cá. Ah, Você aqui, dá uma ó. tombadinha, você vai ver os potinhos. Ah, é potinho que você chama? Isso, são os potinhos. Peraí, olha, é aqui, ó, o potinho. É esse, não é? Isso, exatamente. Ó, tem um potinho ali. Que legal. Deixa eu ver se você consegue ver aí. Deixa eu tirar a luz aqui. Olha lá, tem uns tem mel ali. Dá pra ver o mel ali. Põe a sua luz aí para as pessoas enxergarem melhor. Põe a sua... laser aqui. Seu laser, Tá. Olha lá, Aqui é onde está o pote de mel. Ah, e ela faz potinho pequenininho, né? Isso, cada espécie faz um pote de um tamanho diferente. Então essa abelha ela não é muito interessante para a produção de mel. Ela Nem é importante, a lambi-lambi, nem a lambiolhos. Ela Lambiolhos, é para produção, geralmente usada para polinização. E ela é pequenininha, gente, comparado com as abelhas que a gente conhece. Ela é muito pequenininha, né? Parece um mosquitinho, assim. É bem Essa aqui também, nossa, de ontem para hoje já mudou essa caixa. Ó, nossa, como é que eu vou virar isso? Peraí. Pode girar, Aí eu assim, vou acho que girar fica ela ao mais fácil contrário, que vai ficar mais fácil para vocês verem aí em casa, ó. Nossa, olha quanto pólen elas já fecharam de ontem para hoje. Ontem à tarde, gente, essa frente aqui, ó, aqui em cima, estavam começando a fechar. Isso, com esse é o pólen. própolis. O própolis, quer dizer, elas não querem, elas vedam. Elas usam o própolis para fechar qualquer buraquinho para não entrar nenhum inimigo. Rapaz, como chama essa, Cris? Essa é a jataí. É a abelha mais comum que a gente tem no Brasil. E ontem a gente descobriu que vocês têm um ninho aqui atrás. Temos um ninho de jataí aqui. Que legal. E essa jataí, inclusive, além de produzir um mel delicioso dentro dessas bolsas aí, olha, você vê que a bolsa já é bem maior, né? Essa já tem uma bolsinha maior. Ela é usada bastante na apicultura, né? Isso, pra muita poder... gente cultiva ela. Cultiva jataí. Olha lá, aqui, Olha lá, ó. atrás do nosso... Aqui, daqui onde a gente fica, olha lá, e a entradinha daquele jeito na natureza ali. Isso, ela vive inclusive em paredes, dentro de cidade. Então é a abelha mais comum no Brasil que a gente tem. E essa não tem perigo nenhum. Absolutamente nenhum. Quer dizer, ela não tem ferrão. Não tem ferrão, não morde, ela é inofensiva. E aí, quando tá na parede assim, onde é que estão as bolsas de mel? Onde é que elas colocam? Tá tudo dentro da parede. Geralmente dentro da parede tem um oco, que é onde elas ocupam e fazem o ninho dela. Ó, isso é ali, aqui atrás agora, Louro. Você pode ao ir lá vivo ali, nós estamos... conversar com elas. Quer dizer, lá dentro da parede eu tenho essa estrutura aqui
de colônia, que é onde Isso. ficam os ovinhos. Exatamente. Essa espécie, ela protege os ovos, então ela Tá faz tudo esse escondido lá invólucro, dentro. né? Tá tudo lá dentro escondido. Cada espécie organiza de uma forma diferente. E aí, o mel não, ela deixa para fora, quer dizer, naquelas bolsas ali. Exatamente. E como é que o apicultor faz a coleta do mel? Eles têm um método de extração que pode ser por sucção, uma bomba que vai sugar o mel da Ah, acho que eu tenho uma foto. Ó, não tem uma foto aí da sucção? Vou mostrar logo depois do intervalo. Vamos lá, vamos Porque a extração de mel por sucção, eu nunca tinha visto também. Essa é Muito nova. bonito de ver. Vai na bolsinha lá. Volto já, volto já. Gente, antes de eu continuar aqui, mostrando as colmeias e falando das abelhas, chegou um e-mail aqui pra gente agora da dona Neide. Eu não sei nem se ela tá vendo agora, porque Neide Sueli, pedindo pra gente não mostrar as colmeias cheias de buraquinho, porque ela sofre de tripofobia. Que é isso? Tripofobia é medo de buracos. Eu nunca tinha ouvido falar. É fobia de formas geométricas em conjunto. Pessoas que sofrem desse transtorno, inclusive, passam um sufoco. Desculpem se alguém, além da dona Neide, tem esse tripofobia, né? Mas é legal porque é um assunto. A gente aprende coisa todo dia aqui, né? Alertou a gente desse assunto e eu vou tentar não, nós vamos fazer uma matéria a respeito disso para conhecer melhor esse transtorno, como é que é tratado e tudo. Então, desculpe as pessoas que sofrem de tripofobia. Bom, eu vou continuar aqui, tá? Porque essa aqui é linda para quem não sofre. Essa aqui, gente, ela chama marmelada. Como assim? Marmelada. Olha que bonita a estrutura que ela tem. Deixa eu tirar a luz daqui. Aí, ó. Olha, e tem ali os... Agora eu já até aprendi a ver como é que é. Aí é a casinha das novas trabalhadoras, né? Essas branquinhas são as recém-nascidas. As mais clarinhas, as recém-nascidas. Olha lá. E essa aqui já é maiorzinha um pouquinho, né? Isso. E onde é que é a bolsa de mel dela? A bolsa de mel dela tá lá no canto, naquele canto de lá. Tem que dar uma giradinha. Eu vou virar aqui, ó. Elas devem ficar tontinhas aqui comigo, mexendo desse jeito aqui. Aqui, ó, nesse canto aqui, ó, Messer. Nesse canto aqui do lado de cá. Aqui, ó. Lá no fundo. Vamos ver se a gente chega lá. Isso. Aqui. São os potes de pólen e os potes de mel. São menores também do que aquela outra. A maior é essa do lado aqui. A jataí. A jataí, que tem... Por isso que ela é tão comum, a jataí, né? As pessoas tanto... Quer dizer, produz mais mel mesmo, né? Ela é mais produtiva para mel. Essa daqui ela é mais interessante para própolis. Gente, então a gente consegue ver... Ontem não tinha tudo isso aqui. E ela tá toda meladinha aqui. Isso daqui é o própolis. Olha quanto própolis que faz um bem danado para a saúde, tá vendo? Olha, de ontem para hoje, ele fechou essa caixa ontem à tarde aqui, né? E elas fizeram uma produção imensa de ontem para hoje, né? Trabalharam bastante. E fora da caixa também, Louro, aqui, ó, do lado de fora, a gente olha... A caixa foi ficando, parece suja, né? Quer ver? Eu vou virar aqui. Tô vendo. Tá vendo? Elas colocam esse própolis. Mas se elas estão lá dentro, como é que elas colocaram o própolis aqui fora? Quando elas estão abertas, as operárias também fazem isso do lado de fora. Então elas propolizam toda a caixa Pra quê? para proteger de formigas e de outros inimigos. Então a caixa fica pegajosa. Ela fica parecendo uma cola aqui. Fica parecendo que tem uma coisa... Olha como é a natureza, né? E aqui tem uma entradinha delas que agora está fechada. Porque a gente não quer causar nenhum transtorno aqui para o Cris, da gente perder a abelha aqui. E a rainha dessa aqui também está escondida aqui em algum lugar, é isso? Essa daqui. Ela tá aqui agora, ó. Tá aqui? Tá aqui por cima, tá vendo a gordinha? Não tô vendo. Mostra com o teu laser aí, pelo amor de Deus. Tem tanta gente aqui, ó, tem tanto... Deixa eu ver. Ah, tô vendo. Tá vendo? Essa aqui. Espera aí, vamos ver, liga aí. Cadê o teu negócio? Ai, meu Deus, parou de funcionar. Aqui. Olha lá. Tá vendo? Eu vi. Olha lá. Caramba, ela é grandona. Ela é maior que as outras mesmo. E a rainha vive quanto tempo mesmo? Em média, em torno de 2 anos. 2 anos. Isso, mas pode viver mais. E você me disse que cada uma delas tem uma características para ter rainhas substitutas. Isso. Não é? Essa aqui faz como? Essa espécie, ela consegue perceber quando a rainha morre e aí ela vai produzir uma nova rainha para substituir. Então fica sem rainha um tempo. Fica sem rainha um tempo, mas essa é a exceção entre as abelhas sem ferrão. A maioria possui o que a gente chama de realeira, que é uma célula de cria maior,
onde ela bota mais comida e aí, por causa dessa quantidade extra de comida, a larva vai virar uma rainha. E essa rainha fica guardada. E ela fica guardada. Ela não pode sair para conviver com a outra. Ela vai ficar dentro da colmeia durante algum tempo. E algumas espécies, elas têm prisões, onde elas mantêm as rainhas guardadas vivas, para caso a rainha morra, tem uma substituta. Quer dizer, não é bom também ser rainha. Parece bom, mas às vezes não é tão bom assim, não. Fica na prisão. Agora, olha que coisa importante que o Cris estava contando pra gente, né? Nós temos aqui, olha, a gente estava falando de polinização e dos alimentos que a gente come, que são polinizados, senão a gente não teria essa profusão de alimentos. 1/3 dos alimentos são responsáveis só existem por causa da polinização das abelhas. Nesse caso aqui, ele trouxe um morango que foi polinizado mais ou menos, porque desse lado aqui ele está legal e desse lado ele está atrofiado. E alguns agricultores acham que isso aqui é problema, é isso? Eles acham que é de uma doença e aí usam mais inseticida para tentar acabar com essa doença. Mas, na verdade, eles acabam afastando as abelhas dali e aumentam o problema. Você vai ter mais frutos deformados. Então, você precisa da polinização para ter frutos bonitos, como esse daqui, por exemplo, em que ele está todo bem formado. Né? Então, as abelhas, durante a visitação nas flores, né, aqui dá para a gente ver isso claramente, elas precisam de andar por toda a estrutura da flor, passar por esse meio. Se ela não andar no meio da flor, a ponta vai ficar enrugada como essa daqui. Ah, entendi. Então, olha o que acontece, caramba, gente. Que legal. Se não for bem, se o passeio da abelha não for suficiente para polinizar todo. E como é que ela faz? Ela quando passeia, ela está trazendo pólen de outra planta? De outra planta. Então, ela precisa de fazer essa troca entre plantas diferentes. E para uma flor ser bem polinizada, especialmente essas flores grandes, que vão dar origem aos morangos maiores, você precisa de pelo menos 20 visitas de abelhas diferentes aqui para ter uma polinização completa. Gente, olha que importante. Por isso, inclusive, que tem alguns agricultores, eu consegui uma matéria aqui, ó, do valor econômico da polinização, que agricultores que dependem da polinização, isso é nos Estados Unidos, eles fazem o quê? Eles alugam dos apicultores as caixas para criar as abelhas em volta da sua plantação para poder ter, diz que eles ganham até 10% a mais se tem uma lavoura bem polinizada. Em matéria de dólar, são bilhões de dólares que a agricultura acaba perdendo por conta de não ter esse conhecimento tão importante, né, para o negócio de cada um. Exatamente. No caso do morango, um fruto bem polinizado, ele cresce, em média, 43% mais do que um fruto mal polinizado. Isso significa que a pessoa que tem abelhas na sua propriedade, ele vai ter um lucro maior, produtos mais bonitos. Pois é. E um estudo recente mostrou que morangos bem polinizados têm uma vida de prateleira maior do que o morango mal polinizado. Então, você tem uma série de benefícios no peso do fruto, na aparência do fruto. Muito legal. E na vida de prateleira dele. Agora, você tem uma outra imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, que essa é um outro tipo de abelha que já é maior, também sem ferrão. Como chama essa? Exatamente. Esse é o grupo do que a gente chama de melípona. É o gênero dessas abelhas. São abelhas de grande porte. Essa daqui é a mandaçaia, que é uma das abelhas mais comuns na região sul e sudeste. Ela ocorre aqui. Mas a gente tem esse tipo de abelha grande no Brasil todo. E são as mais produtivas. Elas que produzem mais mel. Mandaçaia. E depende do lugar onde... Olha o tamanho dessa bolsa de mel aqui, gente. Essa é a jataí. É a jataí, ó. Olha que linda que é. Nossa, dá pra ver a rainha dela bem debaixo da bolsa ali. Olha ela, ó, como é maior em comparação com as outras. ela é muito maior. E aí, me mostra aquela imagem de como é que tira o mel. Acho que era uma jataí que você me mandou uma foto. Era mandaguari. Mandaguari. Deixa eu ver. Messi, tem aí, essa ó. é a melgueira cheia, então a gente tem nas caixas de criação as melgueiras cheias, a gente faz uns buracos nos potes e como o mel das abelhas sem ferrão é mais líquido, a gente só vira e aí escorre. Então esse é um dos métodos de colheita usados no Brasil. Então tá vendo, elas colocam em potes, né? Essa é a principal diferença. E tem esse que... Outro método é esse que é a sucção, né? Uma bombinha que vai sugando de pote em pote.
Gente, mas precisa ter uma santa paciência, Nossa, não? Mas é relativamente rápido. Né? É, que vai sugando uma mangueirinha e vai caindo num recipiente. E aí é importante, quando você for comprar um mel, né? Saber que é um mel puro, porque tem gente que mistura mel, né? Ah, tem, E claro. tem também uma coisa que dizem que o mel puro não deveria ficar duro, né? Açucarar, né? Não é verdade, porque o mel de verdade, o puro, é que cristaliza, porque ele tem muito açúcar e tá puro, então ele vai endurecer se tiver frio, né? Exatamente. Os tipos de açúcar que o mel tem favorecem a cristalização. Isso é uma coisa natural, às vezes acontece inclusive dentro da própria colmeia ter mel cristalizado. E cada sabor de cada mel depende não da abelha, mas do tipo de lavoura que tem em volta, tipo de flor ou não. No caso da abelha africanizada, sim, porque você tem uma única abelha produzindo mel de diferentes flores. Mas nesse caso aqui eu trouxe mel de diferentes espécies. Então esses méis, eles têm, cada abelha produz um com uma característica diferente, com um sabor diferente. Alguns são azedos como limão, outros são extremamente doces. Então você tem uma variação também de acordo com a abelha. Independe da flor. Independe da flor. Porque ela tem algum componente químico. Exatamente. Do cheiro da colmeia, o mel absorve esse cheiro. Então tem todo o tratamento que a abelha dá. E aqui, gente, é uma coisa maravilhosa, que é o pólen que ela deixa para fora antes de entrar, não é? Isso, esse é da abelha africanizada. Da africanizada. Isso. E traz esse pólen nas patinhas. Aí ela faz essas bolinhas. Isso, aí na hora que ela vai entrar, essa bolinha fica para trás, numa armadilha que eles chamam, né? Aí ele fica para trás e colhe. E colhe. E para que é bom esse pólen? Ele é muito bom para reforçar o nosso sistema imunológico, porque ele é muito nutritivo. Então a gente geralmente consome ele para dar um reforço no nosso organismo. Ele é riquíssimo em proteínas, vitaminas, lipídios. Então é um produto muito interessante para a gente. E é ruim? Não tem um sabor tão gostoso quanto o mel, mas você misturar ele na granola, ele fica bem gostoso. Comer assim é perigoso. Esse daí tá com uma cara bem boa. Parece Uma cara... varia muito do tipo porque de a gente flor. conhece, inclusive, assim, né? Já... Esse é o própolis. Ah, né? esse é o própolis. Qual é a diferença do própolis? O própolis é aquela substância resinosa que eles usam para vedar. Isso. Então esse daqui é um extrato alcoólico. E serve para quê? Ele também serve para reforçar o nosso sistema imunológico. Ele é rico em substâncias antibióticas. Então quando a gente está com problema na garganta... É aquele que a gente espirra na garganta. Isso, ele ajuda a combater esses micro-organismos que estão causando mal para a gente. Quanta coisa boa que tem, né? Estão me dizendo que era melhor eu misturar esse meu pólen aqui na água e aí toma-se assim, é isso? É uma das formas de tomar. Eu prefiro, eu gosto dele puro também, ele é saboroso. Então vamos aqui. meu pai. O Cristiano tá falando, entende, né? Vamos ver. Ah, Maria! Olha. Não como de tudo, né? É bom. Ele tem um saborzinho diferenciado, né? Não é doce como como mel, né? Mas tem uma doçura. É um sabor estranho, né? Esquisito. Mas não é ruim. Não é esquisito ruim, né? Entendi. Muito bom. Mas como o benefício pra gente é muito bom, né? É uma coisa que vale a pena a gente consumir diariamente como um alimento saudável, né? E hoje em dia tem no Brasil distribuído o suficiente para a população poder... Tem. E tem onde? Supermercado? Lojas de produtos naturais geralmente comercializam. Tá. Então, recomendações aí. Mel, própolis e pólen, né? Eu quero muito agradecer, inclusive, a bióloga Kátia Aleixo, que ajudou a gente com esse monte de informações legais sobre abelhas. E eu queria muito te agradecer também por ter vindo aqui. Muito legal Parabéns, mesmo, viu? Cris. Parabéns, cara. Muito obrigada mesmo. Um grande prazer conhecer um colega de trabalho, porque eu sou bióloga também. Então eu escolhi uma coisa diferente de você. Você escolheu as abelhas, eu escolhi répteis e anfíbios. Tudo a ver. Quase igual. Tudo a ver. Mas muito obrigada mesmo. Parabéns, viu?